Ela aprendeu a ficar em silêncio, antes mesmo de aprender a dizer o próprio nome. O som das botas no corredor estreito sempre vinha antes da voz. Era o aviso. A menina recolhia os pés descalços, sentava-se no canto do quarto sem janela e abaixava a cabeça. O escuro era antigo ali, cheirava a pedra úmida e óleo velho. Quando a porta rangia, a chama da lamparina recortava seu rosto negro, bonito, ainda infantil, mas já atento demais para a idade. Não olhe para mim, dizia a mulher, sempre no mesmo tom seco. Apenas coma. A menina obedecia. Pegava o pão duro, molhava no caldo ralo e mastigava devagar. Não sabia por que não podia olhar. Não sabia por que não podia falar. Só sabia que existia ali, naquele quarto escondido dentro da ala antiga da propriedade do barão. Senhora Alteia, arriscou certa vez com a voz quase sumindo. Por que eu não posso sair? A mulher congelou. O silêncio ficou pesado. Porque o mundo não é feito para você, respondeu virando-se de costas. E quanto menos você perguntar, mais segura estará. Segura de quê? A menina não sabia. Ela nascera naquela casa, mas não fazia parte dela. O casarão de pedra branca, com janelas largas e jardins bem cuidados, vivia cheio de visitas, risos e música. Tudo isso ela ouvia de longe, como quem escuta uma festa através da água. Às vezes, à noite, quando o vento mudava, chegavam até ela fragmentos de conversas. O barão está orgulhoso do novo acordo, dizia uma voz masculina. A família dele sempre foi respeitável, respondia outra. Respeitável. A palavra ecoava sem sentido no escuro. Certa manhã, algo diferente aconteceu. A porta se abriu mais cedo, e não foi Alteia quem entrou. Era um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, roupas elegantes e olhar duro. Ele parou ao vê-la. Por um instante, seus olhos vacilaram. Então é verdade, murmurou. A menina sentiu o coração disparar. Nunca alguém falara com ela daquele jeito. Quem é o senhor? Perguntou, antes que o medo a impedisse. O homem respirou fundo. Não devia falar, respondeu, mas sem dureza. Quantos anos você tem? Não sei. Acho que 10 ou 11. Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. Você se parece muito com sua mãe. Eu tive uma mãe. A pergunta escapou, urgente. O homem desviou o olhar. Apertou a bengala com força. Teve. Onde ela está? Silêncio. Um silêncio diferente do habitual, carregado. Morta, disse por fim. E você precisa continuar escondida? Por quê? Insistiu a menina, sentindo algo quente subir pelo peito. O que eu fiz de errado? O homem se ajoelhou diante dela. Algo impensável para alguém de sua posição. Ficou na altura de seus olhos. Você não fez nada, falou baixo. Foi o mundo que decidiu antes de você nascer. Ela franziu a testa. O mundo me conhece? Não. E não pode conhecer. Mas o senhor me conhece, retrucou. Quem é o senhor para mim? Ele hesitou. A resposta parecia grande demais para aquele quarto pequeno. Sou alguém que deveria ter sido mais corajoso, disse, levantando-se. Alteia! A mulher apareceu na porta imediatamente. Redobre os cuidados, ordenou ele. Ela está crescendo. Eu sempre cuidei, respondeu Alteia fria. Antes de sair, o homem olhou para a menina uma última vez. Qual é o seu nome? Perguntou. Ela abriu a boca, mas não havia nome algum ali. Eu não tenho. Ele fechou os olhos por um segundo. Então, a partir de hoje, você se chama Imani. O nome soou estranho e bonito. Algo acendeu dentro dela. Imani, repetiu, sorrindo pela primeira vez. Depois que ele se foi, Alteia permaneceu imóvel. Não se iluda, disse por fim. Nomes não mudam destinos. Mudam sim, respondeu Imani com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Mudam como a gente se vê. Naquela noite, pela primeira vez, ela não temeu o escuro, porque agora sabia, alguém lá fora sabia que ela existia, e isso tornava o silêncio mais perigoso do que a verdade. Imani passou a repetir o próprio nome em silêncio, como quem testa um segredo recém-descoberto. Cada vez que o fazia, sentia o peito se expandir um pouco mais. Alteia percebeu a mudança rapidamente. Pare com isso, advertiu certa noite, ao flagrá-la murmurando. Se alguém ouvir, ninguém vem aqui, respondeu Imani, a não ser ele.
Althea fechou o rosto. Não fale do barão como se o conhecesse. Mas ele me conhece, insistiu a menina. Ele disse que eu pareço com minha mãe. A mulher virou-se bruscamente. Sua mãe era uma tola, disparou. Achou que sentimentos mudariam regras antigas. Imani sentiu o golpe, mas não recuou. A senhora a conheceu? Althea respirou fundo, como quem perde uma batalha interna. Conheci. E foi isso que nos trouxe até aqui. Então me conte, pediu Imani. Eu tenho direito de saber quem eu sou. Direitos não chegam até este quarto, respondeu Althea, servindo o jantar. Coma. Mas algo havia mudado também em Althea. Os olhos, antes apenas duros, agora carregavam cansaço. Às vezes, quando pensava que Imani dormia, ficava parada à porta, observando-a como quem vigia um erro antigo. Dias depois, Imani ouviu vozes diferentes no andar superior. Risadas femininas, passos leves. O barão vai anunciar o noivado, disse uma criada passando perto da porta escondida sem notar a menina. Uma moça branca, de família importante. Imani sentiu um frio estranho. Naquela noite, quando o barão voltou, ela não se conteve. O senhor vai se casar? Perguntou assim que ele entrou. Ele se assustou. Quem lhe disse isso? Eu ouvi, respondeu firme. O que vai acontecer comigo? O barão caminhou pelo pequeno quarto inquieto. Nada muda, disse sem convicção. Você continuará aqui, protegida. Escondida, corrigiu Imani. Como um erro. Ele parou. Você não é um erro. Então por que não posso andar no jardim? Rebateu. Por que não posso aprender a ler como as outras meninas? O barão apertou os lábios. Porque o mundo não perdoa, disse. Especialmente quando o pecado tem rosto. Eu sou o seu pecado? A pergunta saiu baixa, mas cortante. O silêncio respondeu antes dele. Você é minha filha, confessou enfim. E isso é mais perigoso do que imagina. Imani sentiu as pernas tremerem. Então diga em voz alta, pediu. Diga que eu sou sua filha. Ele não conseguiu. Não posso, murmurou. Isso destruiria tudo. Tudo o quê? Ela avançou um passo. Sua honra, sua casa cheia, seu noivado? Você não entende, retrucou ele, elevando a voz. Uma menina negra, filha ilegítima de um barão, você seria usada, humilhada, talvez morta, ou talvez amada, respondeu Imani. Mas o senhor nunca saberá por que escolheu o medo. O barão fechou os olhos derrotado. Eu escolhi sua sobrevivência. Não, ela balançou a cabeça. O senhor escolheu a sua paz. Ele saiu sem responder. Na manhã seguinte, Althea entrou apressada. Arrume-se, disse. Vamos sair. Sair? Imani arregalou os olhos. Pela porta dos fundos, o barão ordenou. Para onde? Althea hesitou. Para a antiga vila do Rio. Lá ninguém fará perguntas. Ele está me mandando embora? A voz de Imani falhou. Ela está te salvando, corrigiu Althea, embora não parecesse convencida. Enquanto caminhavam pela trilha escondida, Imani olhou uma última vez para o casarão. Eu volto, disse. Não, respondeu Althea. Aquela casa não devolve o que toma. Imani apertou o punho. Então eu vou construir uma que não precise esconder ninguém. Althea a encarou surpresa. Você fala como sua mãe. Finalmente, respondeu Imani. Alguém que eu quero parecer. E pela primeira vez o escuro ficou para trás, mesmo que o mundo à frente ainda estivesse longe de ser claro. A vila do Rio cheirava a barro molhado, peixe seco e gente cansada. As casas eram baixas, amontoadas, construídas com o que sobrava do luxo alheio. Imani caminhava ao lado de Althea em silêncio, observando tudo com olhos atentos. Pela primeira vez, via pessoas que se pareciam com ela. Ainda assim, sentia-se estrangeira. Aqui você será chamada apenas de Imani, avisou Althea. Sem perguntas sobre o passado. Eu tenho um passado, respondeu a menina. Só nunca me deixaram vivê-lo. Althea não retrucou. A mulher que as recebeu chamava-se Maresan. Tinha mãos grossas e olhar firme. É esperta? Perguntou, avaliando Imani da cabeça aos pés. Muito, respondeu a menina antes de Althea. Maresan sorriu de canto. Vai precisar. Os dias passaram rápidos e duros. Imani ajudava a carregar água, limpar peixes, varrer o chão da pequena estalagem. À noite deitava-se em um colchão fino, exausta, mas estranhamente viva. Ninguém a mandava calar, ninguém a escondia.
Certa tarde, um garoto se aproximou enquanto ela lavava roupas no rio. Você fala pouco, comentou. Estou aprendendo quando vale a pena falar, respondeu Imani. Eu sou Tarek, disse ele. Você veio da casa grande, não veio? Ela congelou. Não. Veio, sim, insistiu. Dá para ver no jeito de andar. Imani respirou fundo. E se eu tiver vindo? Nada, respondeu ele dando de ombros. Só significa que caiu mais alto. Ela riu surpresa. Com o tempo, Tarek tornou-se presença constante. Falava demais, fazia perguntas demais. Mas ouvia quando Imani falava, o que era raro. Por que você não sabe ler? Perguntou ela certa noite. Porque ninguém nunca me ensinou, respondeu ele. E você? Imani engoliu seco. Porque não queriam que eu tivesse palavras. Ele franziu a testa. Palavras são perigosas, disse. Mas também salvam. A frase ficou ecoando. Algumas semanas depois, Marezin trouxe um livro velho com páginas amareladas. Era do meu pai, explicou. Não sei usar. Talvez você saiba. Imani segurou o livro como se fosse frágil demais para o mundo. Abriu reconhecendo letras que só conhecia de ouvir o barão ler para visitas. Eu sei um pouco, disse, com a voz tremendo. E ali, à luz de uma vela, começou a ensinar a si mesma. Tarek sentava ao lado, curioso. O que diz aí? Perguntava. Diz que ninguém nasce pequeno, respondeu ela, lendo devagar. O mundo é que tenta encolher alguns. A vila, porém, tinha ouvidos. Logo surgiram comentários. A menina nova pensa demais, negra, mas anda como nobre. Melhor tomar cuidado. Certa noite, 2 homens bêbados barraram o caminho de Imani. Onde vai com tanta pressa? Zombou um deles. Para casa, respondeu firme. Casa de quem? O outro riu. Sua gente não costuma ter casa. Antes que pudessem se aproximar mais, Tarek apareceu. Deixem ela, disse. Ou vão responder a Marezin. Os homens recuaram, resmungando. Imani sentiu as pernas tremerem depois. Você não devia ter feito isso, disse a ele. Devia sim, respondeu. Algumas coisas precisam ser ditas em voz alta. Naquela noite, ela escreveu seu nome pela primeira vez, com carvão numa tábua velha. Imani. Olhou como quem confirma a própria existência. Meses depois, chegou a notícia do noivado do barão. Festa grande, música, fogos. Imani ouviu em silêncio. Ele nunca veio atrás de você, comentou Marezin com cuidado. Veio uma vez, respondeu Imani. E foi o suficiente para me ensinar o que não quero ser. E o que você quer ser? Perguntou Tarek. Ela pensou. Alguém que não precise se esconder para existir. Naquela noite, sentada à beira do rio, Imani entendeu algo simples e doloroso. Não bastava ter sobrevivido. Era preciso escolher o que fazer com essa sobrevivência. E pela primeira vez, ela escolheu ficar. Não por medo, mas porque ainda havia muito a aprender antes de voltar para enfrentar o nome que a havia escondido. Imani já não era vista como a menina nova. Na Vila do Rio, seu nome circulava com naturalidade, misturado às rotinas duras e aos pequenos gestos de sobrevivência. Ela aprendera a ler melhor, ajudava Marezin com as contas da estalagem e, sem perceber, começava a ser ouvida. Você devia falar na reunião, disse Tarek certa manhã, enquanto consertavam redes rasgadas. Eles não vão escutar, respondeu Imani. Escutam sim, insistiu ele. Quando você fala, as pessoas param. Ela desviou o olhar. Parar os outros sempre fora perigoso. A reunião aconteceu ao entardecer, debaixo da figueira velha. O assunto era pesado. Impostos novos cobrados pelos homens do barão, mais dinheiro, menos comida. Não temos como pagar, reclamou um pescador. Ou pagamos ou levamos chicote. Imani sentiu o estômago revirar. O nome do barão ainda tinha peso, ainda a apertava. Posso dizer algo? Perguntou, a voz firme, apesar do coração acelerado. Os olhares se voltaram para ela. Fale, disse Marezin. Eles contam com nosso medo, começou Imani. Com o silêncio. Sempre foi assim. Mas se formos juntos, se registrarmos o que tiram, o que prometem e não cumprem, teremos provas. Provas para quem? Retrucou alguém. A justiça não chega aqui. Então fazemos chegar, respondeu Imani. Há comerciantes, viajantes, padres, nem todos fecham os olhos. O murmúrio cresceu. Você fala como gente grande.
comentou um homem. Imani sentiu o golpe invisível. Eu sou gente, respondeu. E vocês também. Na semana seguinte, os cobradores vieram. Pela primeira vez, encontraram listas, números, nomes anotados. Encontraram resistência silenciosa. Isso vai dar problema, alertou Alteia, que visitara Imani depois de meses afastada. O barão não gosta de ser desafiado. Ele nunca gostou de me ver, respondeu Imani. Mesmo assim, eu existo. Alteia observou longamente. Você está se colocando em perigo. Sempre estive, disse Imani. A diferença é que agora escolhi. Os problemas não demoraram. Um dos pescadores foi preso. A estalagem sofreu inspeções constantes. Olhares desconfiados surgiram. Talvez devêssemos parar, sugeriu Tarek numa noite tensa. Não quero te perder. Imani segurou a mão dele. Se pararmos agora, tudo o que fizemos vira confirmação do medo deles. E se vierem atrás de você? Ela respirou fundo. Então eu paro de fugir. Dias depois, chegou uma carta selada. O brasão do barão. Imani reconheceu antes mesmo de abrir. Ele quer te ver, disse Alteia pálida. Onde? Na casa grande. O silêncio caiu pesado. Não vá, pediu Tarek. Isso cheira a armadilha. Eu acerto de contas, respondeu Imani. Ele não merece te ver, insistiu. Talvez não, ela concordou, mas eu mereço ser vista. A viagem de volta pareceu mais longa. O casarão surgia no horizonte como uma lembrança mal resolvida. Ao entrar, Imani sentiu o peso dos olhares, o desconforto não dito. O barão estava mais velho, mais curvado. Você cresceu, disse, sem saber por onde começar. Cresci fora das suas paredes, respondeu ela. Eu tentei te proteger. O senhor tentou se proteger, corrigiu. Eu sobrevivi apesar disso, ele suspirou. O que quer? Que pare de sugar a vila, disse Imani. Que liberte os presos. Que reconheça o que fez. Você não entende as consequências, ele rebateu. Minha esposa não sabe de você. Nem saberá, respondeu Imani. Não vim pedir um lugar à mesa, vim exigir justiça. O barão riu sem humor. Justiça de mim? Do homem que manda. Ela sustentou o olhar. Não do pai que nunca foi. O silêncio se estendeu. Se eu concordar, disse ele por fim, você desaparece de vez. Não, respondeu Imani. Eu fico, onde eu escolher. Ele a encarou derrotado. Você é igual à sua mãe. Eu sei, disse ela. E isso não é uma ameaça, é um aviso. Ao sair, Imani sentiu algo diferente. Não alívio, mas alinhamento. Como se, pela primeira vez, suas partes não brigassem entre si. Do lado de fora, Tarek esperava. E então? Perguntou. Imani sorriu, cansada. Ele vai ceder. Não por bondade, mas porque o medo mudou de lado. E você? Ele perguntou. O que vai fazer agora? Ela olhou para a estrada, para a vila, para o mundo imperfeito. Continuar, respondeu, em voz alta. A vila do Rio não mudou de um dia para o outro, mas algo nela se endireitou. Os cobradores passaram a aparecer menos. Os presos voltaram, magros e calados, porém livres. O nome do barão ainda causava tensão, mas agora vinha acompanhado de outra palavra, recuo. Imani percebeu isso nos gestos pequenos, nas pessoas que a cumprimentavam sem baixar os olhos, nos pedidos de ajuda que chegavam até ela. Você devia descansar, disse Marezin certa manhã. Carrega peso demais para alguém tão jovem. Descansar é um luxo, respondeu Imani, anotando números, e luxos sempre cobram depois. Tarek observava em silêncio, orgulhoso, mas inquieto. Eles escutam você, disse. Isso assusta. Também me assusta, ela admitiu. Mas fingir que não vejo sempre foi pior. A tensão cresceu quando chegaram rumores de outras vilas. Gente explorada do mesmo jeito, pelos mesmos nomes. Você começou algo, comentou um viajante. Agora esperam que continue. Imani sentiu o peso da expectativa. Eu não sou líder, disse. Ainda assim lidera, respondeu o homem. Naquela noite ela quase não dormiu. Sentou-se à beira do rio, pensando na mãe que nunca conhecera de verdade, no pai que escolhera o medo, na menina que aprendera a calar antes de falar. Você está com medo, disse Tarek sentando ao lado. Estou cansada, corrigiu ela. Medo eu conheço. Esse é diferente. Diferente como? De falhar com quem acredita, respondeu. Tarek segurou sua mão.
Você não prometeu salvar ninguém. Só prometeu não se esconder. Ela respirou fundo. Era verdade. Dias depois, o inevitável aconteceu. Um emissário do barão chegou à vila, acompanhado de guardas. O acordo acabou, anunciou alto. A paciência também. A multidão se agitou. Vocês ultrapassaram limites, continuou ele. E alguém precisa pagar. O olhar dele pousou em Imani. Sempre precisa, ela respondeu dando um passo à frente. Cuidado, murmurou Althea, que assistia de longe. Esse homem não veio negociar. Eu sei, disse Imani. Veio intimidar. Volte para casa, ordenou o emissário. Seu pai ainda pode te poupar. Imani riu, sem humor. Ele nunca me poupou, respondeu. Só se poupou de mim. Último aviso, rosnou o homem. Última mentira, retrucou ela. O primeiro empurrão veio rápido, o segundo, mais violento. O caos se espalhou. Gritos, correria, medo antigo reaparecendo. Imani caiu, sentindo o gosto de sangue na boca. Por um instante o quarto escuro voltou. A lamparina. O silêncio imposto. Então alguém gritou seu nome. Imani! Era Marisim. Era Tarek. Eram muitos. Ela se levantou cambaleante. Chega! Gritou com toda a força que tinha. Vocês não vão levar mais nada daqui. O emissário riu. E quem vai impedir? Nós, respondeu a vila em coro imperfeito, mas real. Pedras voaram. Guardas recuaram. Não por derrota, mas por cálculo. O estrago estava feito. A autoridade tinha rachado. Mais tarde, enquanto cuidavam dos feridos, o silêncio voltou, pesado. Isso vai ter consequência, disse Althea, sentando-se ao lado de Imani. Você sabe. Sei, respondeu ela, e aceito. Ele vai te negar até o fim, insistiu Althea. Nunca assumirá quem você é. Imani olhou para o céu escurecendo. Eu já sei quem sou, disse. Isso basta. Na manhã seguinte, uma carta chegou. Não com brasão, sem assinatura. Pare agora, ou perca tudo. Imani queimou a carta sem responder. E se ele vier com tudo? Perguntou Tarek. Então o mundo verá, respondeu ela. Luz incomoda quem vive do escuro. A vila começou a se organizar melhor. Registros, rotas, contatos. O nome de Imani corria junto, mas ela sempre corrigia. Não é sobre mim, dizia, é sobre não aceitarmos mais. Mesmo assim, sabiam. Símbolos nascem assim, contra a vontade. Certa noite, Althea se aproximou, voz baixa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Imani sentiu os olhos arderem. A senhora a amava? Mais do que devia, respondeu, e menos do que ela merecia. Imani segurou a mão dela. Ainda estamos aqui, disse. Isso conta. Ao deitar exausta, Imani entendeu algo novo. Enfrentar o mundo não era um ato único. Era uma sequência de escolhas, feitas mesmo quando o corpo pedia fuga. E apesar do medo, ela escolheu permanecer visível, porque agora sabia. Ser vista doía menos do que voltar para o escuro. A resposta do barão veio semanas depois, não em papel, mas em presença. A carruagem surgiu na entrada da vila numa manhã cinzenta, levantando poeira e silêncio. Imani estava ajudando a descarregar sacos de grãos quando ouviu o burburinho. É ele, sussurrou alguém. Veio acabar com tudo, disse outro. Tarek se aproximou, tenso. Não vá, pediu. Dessa vez é diferente. Justamente por isso eu vou, respondeu Imani, limpando as mãos na saia. O barão desceu da carruagem com dificuldade. Estava mais velho do que Imani lembrava, menos imponente. Ainda assim, os guardas ao redor mantinham as armas visíveis. Não vim causar alvoroço, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Quero falar com Imani, em particular. Não há particular aqui, respondeu ela, dando um passo à frente. O que o senhor tem a dizer pode ser dito em voz alta. Um murmúrio percorreu a vila. Você sempre gostou de plateia, comentou ele amargo. Não, corrigiu ela. Eu gosto de testemunhas. O barão respirou fundo. Está destruindo tudo o que construí. O senhor construiu em cima de silêncio roubado, retrucou. Isso sempre cai. Eu te dei a vida, disse ele num impulso. Poderia ter te eliminado ao nascer. O ar ficou pesado. E ainda assim escolheu me trancar, respondeu Imani. Não use a própria crueldade como argumento. Tarek apertou os punhos. Althea observava pálida. O que você quer? Perguntou o barão cansado. Quero que pare,
respondeu Imani. Não só aqui, em todas as vilas sob seu nome. Isso não é simples. Nunca é, disse ela, mas é necessário. Ele a encarou por um longo momento. Se eu fizer isso, perco aliados. Perco respeito. O senhor nunca teve respeito, respondeu ela. Teve medo alheio. Um guarda se moveu, inquieto. Cuidado com o tom, advertiu. Não, disse o barão, levantando a mão. Deixe. Ele voltou o olhar para Imani. Você acha que venceu? Não, respondeu ela. Eu acho que sobrevivi o suficiente para não aceitar migalhas. O barão soltou um riso curto. Você fala como líder. Eu falo como alguém cansada de ser negada. O silêncio se prolongou até se tornar incômodo demais para ser ignorado. Há algo que você não sabe, disse ele por fim. Sua existência sempre foi um risco, não só para mim. Nunca foi segredo, respondeu Imani. Sempre paguei por isso. Se eu cair, continuou ele, outros virão, piores, sem qualquer ligação com você. Então é melhor que o senhor fique de pé, disse ela. Mas de outro jeito, ele a encarou surpreso. Você ainda acredita que posso mudar? Acredito que o senhor pode escolher, respondeu. Como todos nós. O barão olhou ao redor, viu os rostos atentos, firmes, viu que não estava mais no centro. Eu não vou te reconhecer publicamente, disse duro. Nunca. Imani assentiu. Não pedi isso, mas vou assinar acordos, continuou ele. Reduzir impostos, libertar dívidas, começar aqui. Não como favor, interrompeu ela. Como reparação. Ele engoliu seco. Como reparação, repetiu. O acordo foi selado ali, sem festa, sem honra, apenas necessidade. Quando a carruagem partiu, a vila permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então alguém começou a bater palmas. Outro se juntou. Logo o som se espalhou desordenado, emocionado. Não façam isso, disse Imani. Ainda não acabou. Mas começou, respondeu Marezan. Mais tarde, sentada à mesa simples da estalagem, Imani encarava as próprias mãos. Você foi dura, comentou Alteia. Fui justa, respondeu Imani. Há diferença. Ele não vai te perdoar, insistiu. Eu não quero perdão, disse ela. Quero mudança. Tarek se aproximou. E quando outros vierem? Perguntou. Quando seu nome for usado contra você? Imani respirou fundo. Então eu respondo de novo, disse. Não posso controlar o mundo, mas posso escolher não desaparecer. E se isso te custar tudo? Perguntou ele baixinho. Ela o olhou nos olhos. Já me custou a infância, respondeu. Não vai levar o resto. Naquela noite, Imani caminhou sozinha até o rio. A água seguia seu curso, indiferente e constante. Pensou na menina sem nome, no quarto sem janela, no silêncio imposto. Você conseguiu, sussurrou para si mesma, não como fim, mas como travessia. E pela primeira vez, não sentiu medo do que viria depois, porque agora sabia, nenhuma verdade, uma vez dita em voz alta, aceita voltar para o escuro. O acordo firmado com o barão trouxe alívio, mas não paz. Imani percebeu isso logo nos dias seguintes, quando a vila voltou à rotina com passos cautelosos demais. As pessoas falavam mais baixo, observavam a estrada com frequência. Mudanças reais nunca chegavam sem resposta. Ele não veio para se redimir, disse Marezin, enquanto fechava da estalagem mais cedo. Veio ganhar tempo. Eu sei, respondeu Imani. E tempo também é poder. Tarek se aproximou segurando um papel dobrado. Chegou hoje cedo com um mercador, disse. Não tem selo. Imani abriu. Eram relatos de outra vila, mais ao sul. Mesmos abusos, mesmos nomes. Só que lá alguém havia desaparecido depois de falar demais. Ele está avisando, murmurou Alteia. Sem precisar dizer nada. Imani dobrou o papel com cuidado. Então precisamos avisar também, respondeu. Não só reagir. Isso está ficando grande demais, disse Tarek. Você não é responsável por tudo. Não sou, concordou ela. Mas sou responsável pelo que sei. Nos dias seguintes, Imani começou a viajar entre vilas próximas, não como líder declarada, mas como ouvinte. Anotava histórias, reunia nomes, criava ligações discretas. Onde passava, deixava algo simples. A ideia de que o silêncio não era obrigação. Você fala bonito,
disse uma mulher mais velha, depois de contar sobre o filho preso injustamente. Mas palavras não seguram chicote. Não sozinhas, respondeu Imani, mas juntas seguram memória, e memória assusta mais do que força. A cada retorno à Vila do Rio, Tarek notava a mudança. Você está diferente, comentou certa noite. Mais distante. Estou mais atenta, corrigiu ela. Distância é outra coisa. Eu tenho medo, admitiu ele. De te perder para isso tudo. Imani segurou o rosto dele entre as mãos. Eu também tenho, disse. Mas fugir nunca me protegeu. Althea observava de longe, dividida entre orgulho e temor. Sua mãe também começou assim, contou finalmente, achando que podia mudar o que era grande demais. E o que aconteceu com ela? Perguntou Imani, em voz baixa. Althea engoliu seco. Ela foi silenciada antes de terminar. O peso da frase ficou suspenso. Então não terminou, respondeu Imani. Estou aqui. A resposta do barão não tardou dessa vez. Não veio em pessoa, mas em medidas. Contratos rompidos, comércio dificultado, boatos espalhados. Estão dizendo que você manipula o povo, contou Marezan, que quer tomar terras. Imani riu sem humor. Sempre é isso, disse. Quando não podem negar o que fazemos, inventam intenções. E agora? Perguntou Tarek. Qual é o próximo passo? Imani hesitou, pela primeira vez em muito tempo. Agora precisamos escolher com cuidado, respondeu. Se avançamos rápido demais, quebramos. Se paramos, eles vencem. Naquela noite, Imani não conseguiu dormir. Caminhou até a antiga figueira da vila, o mesmo lugar da primeira reunião. Tocou o tronco áspero, sentindo o tempo ali guardado. Você não precisa carregar tudo, disse uma voz atrás dela. Era Tarek. Eu sei, respondeu ela. Mas também sei que, se eu soltar agora, alguém será esmagado. E se for você? Ele perguntou. Ela virou-se, encarando-o. Então que seja em pé. Dias depois chegou uma notícia mais grave. Um homem fora preso em outra vila. Diziam que falara com Imani semanas antes. Estão usando seu nome como justificativa, disse Althea, alarmada. Isso vai escalar. Imani sentiu o velho nó no estômago. Não o do quarto escuro. Outro, mais adulto, mais perigoso. Então eu não posso mais ser apenas um nome, disse. Preciso ser estrutura. Isso significa o quê? Perguntou Marezan. Significa organização, respondeu Imani. Regras, proteção, cuidado. Significa parar de agir sozinha. Tarek sorriu, tenso. Finalmente. Não se engane, continuou ela. Isso não é heroísmo. É sobrevivência coletiva. Enquanto falava, Imani percebeu os olhares ao redor, não de devoção, de expectativa consciente. Gente que sabia dos riscos e ainda assim permanecia. Naquela noite, ela escreveu em seu caderno, à luz fraca da vela. Não um discurso, não um plano final, apenas uma frase. Eu não serei escondida novamente. Dobrou o caderno e respirou fundo. Longe dali, na casa grande, o barão observava relatórios espalhados sobre a mesa. O nome Imani aparecia mais vezes do que gostaria. Ele fechou os olhos cansado. Ela não vai parar, murmurou. E não ia. Mas Imani também sabia. Cada passo à frente estreitava os caminhos de volta. O futuro não prometia vitória nem derrota, apenas continuidade. E enquanto o mundo se rearranjava em torno de sua existência visível, uma coisa ficava clara, mesmo sem final definido. Aquela história não pertencia mais ao segredo de um barão. Pertencia a todos que haviam vivido tempo demais no escuro. A prisão do homem na Vila do Sul mudou tudo. Não pela violência em si, mas pelo efeito dominó que causou. Pela primeira vez, alguém sofrera explicitamente por ter dito o nome de Imani em voz alta. Isso não podia ser ignorado. Se continuarmos assim, vão nos quebrar um por um, disse Marezin, durante a reunião. Precisamos decidir agora. Imani ouviu em silêncio. Olhava para os rostos cansados, atentos, humanos. Não eram soldados. Não eram heróis. Eram pessoas que haviam aprendido a viver encolhidas. Eu não pedi que me seguissem, começou ela. Nunca pedi. Mas seguimos, respondeu alguém, porque você não mentiu. Imani respirou fundo. Então, preciso dizer a verdade inteira, continuou.
O que estamos fazendo vai custar. Alguns vão desistir, outros vão cair. Eu não posso prometer vitória. Só posso prometer que não esconderei mais ninguém atrás do meu nome. O silêncio foi denso, mas não recuou. O barão não vai parar, disse Alteia. Mesmo enfraquecido, ele tem aliados. Eu sei, respondeu Imani. Por isso não vou mais enfrentá-lo como filha, nem como símbolo. Vou enfrentá-lo como testemunha. O que isso significa? Perguntou Tarek. Imani ergueu o caderno onde guardava relatos. Significa levar tudo isso para fora, disse, para quem ainda pode fingir que não sabe. Nos dias seguintes, a vila se moveu com uma precisão silenciosa. Cópias dos registros foram feitas. Mensageiros partiram em direções diferentes. Padres, comerciantes, representantes da capital. Não era revolução, era exposição. Você vai com eles? Perguntou Tarek na véspera da partida. Não, respondeu Imani. Alguém precisa ficar. É perigoso. Sempre foi. Ela sorriu de leve. A diferença é que agora não estou sozinha. A resposta do barão veio rápido demais para ser coincidência. Uma convocação oficial, desta vez não secreta, não particular, pública. Ele quer encerrar do jeito dele, disse Alteia. Não, respondeu Imani. Ele quer controlar o fim. A audiência ocorreu na cidade maior, diante de representantes e curiosos. Imani entrou sem escolta, vestida de forma simples. Não escondia o rosto. Nunca mais. O barão falou primeiro. Discurso ensaiado, palavras de ordem, estabilidade, exageros perigosos. Quando chegou a vez de Imani, o salão parecia prender a respiração. Eu não vim reivindicar título, começou ela. Nem pedir reconhecimento, vim corrigir um apagamento. Alguns murmuraram. Vivia escondida por medo, continuou. Trabalhei sem nome, cresci sem direitos. Não por acaso, mas por conveniência. O barão se mexeu, desconfortável. Tudo o que faço hoje, ela seguiu, é para garantir que isso não seja repetido como método. Você fala como se fosse única, interrompeu ele. Mas há muitas histórias duras neste país. Sim, respondeu Imani. A diferença é que a minha o senhor tentou enterrar. O salão reagiu. Eu não o acuso como pai, disse ela firme. O acuso como homem público. Apresentou os registros. Nomes, datas, assinaturas. Isso não é vingança, concluiu. É memória. O barão não respondeu. Não havia como. A decisão não foi espetacular. Não houve prisão imediata, mas houve ruptura, investigações, suspensão de poderes. O nome do barão começou a perder força. Dias depois, de volta à Vila do Rio, Imani caminhou até a figueira. Sentou-se onde tudo começara. Tarek se aproximou. Acabou? Perguntou. Imani pensou. Não, respondeu, mas mudou de lugar. E você? Insistiu. O que vai fazer agora? Ela olhou ao redor. Crianças correndo. Pessoas conversando sem sussurrar. Vou ficar, disse. Ensinar, ouvir, viver. Só isso? Ela sorriu. Isso é muito. Alteia se aproximou, apoiando-se no bastão. Sua mãe estaria em paz, disse. Imani sentiu os olhos marejarem. Eu também estou, respondeu. Pela primeira vez. Naquela noite, Imani voltou sozinha ao rio. A água seguia igual, mas ela não. Tocou o reflexo do próprio rosto, escuro, firme, bonito, inteiro. Eu não fui poupada, disse em voz baixa, fui forjada. E isso bastava. A história não terminou com perdão, nem com esquecimento. Terminou com presença, com uma mulher negra, antes escondida, agora inteira no mundo. E ninguém voltou a chamar aquilo de erro.